19 do primeiro livro dos Reis, versículo 19, diz assim: 1 Reis 19, 19: Elias partiu rapidamente dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Capítulo 2 do segundo livro dos Reis, logo a seguir. Segundo livro dos Reis, capítulo número 2. Obrigado, meu irmão. Versículo número 1 diz assim: Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: Tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: Sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: Sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: Sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: Sim, eu sei, mas não fala mais sobre isso. Em seguida Elias lhe disse: Aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 dos discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, os quais imediatamente se dividiram e os dois atravessaram sobre a terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: Rogo-te que como herança eu receba a porção dobrada do poder espiritual que está sobre você. Elias respondeu: Em verdade pediste algo muito difícil.
Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando, conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E, havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas pararam em duas partes. E Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passara, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto no chão. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da sua soberana presença. Amém. Reconhecendo, ó Deus, nessa noite, o quão carentes, quão necessitados nós somos da sua presença. Rogamos que o Espírito Santo nessa noite venha com toda liberdade tocar cada um de nós. Queremos ouvir a tua palavra com temor e tremor. Eu me ponho diante do Senhor, eu me coloco aqui, pois quero nesta noite ouvir a tua voz. Quero nesta noite que a sua palavra seja usada de uma maneira livre e poderosa para tocar cada um de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Amém? Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo numa época que há uma doutrina bem nova. Sempre tem doutrinas novas, né? Hoje tem uma doutrina bem nova que está sendo bem divulgada aqui no Brasil, porque o Brasil importa muito, principalmente os ventos novos de doutrina acabam surgindo ali por Toronto, surgindo ali nos Estados Unidos e acabam chegando aqui. Mas hoje nós estamos vivendo numa onda nova chamada transferência de poder. Isto é, eu transfiro o poder de Deus para o pastor Israel. Transferência de poder. O poder que está sobre mim, eu transfiro agora para você. Irmãos, eu não encontro razão, explicação bíblica nenhuma para esse tipo de ensinamento, porque eu não consigo entender que eu tenha poder para transferir o poder de Deus. Deus é livre, o poder é dele, ele dá a quem quer, do jeito que ele quer, a hora que quer, concordam? Mas hoje tem de tudo, irmãos. Hoje tem de tudo. Está em moda a transferência de poder. Talvez seja baseado nestas passagens da Bíblia que eu li, que tem que pegar uma ideia para tirar dali a sua ideia, né?
Todavia, eu não vejo aqui Elias transferindo o seu poder. Vocês conseguem ver Elias transferindo o poder dele para Eliseu? Não. Deus, o Deus de Elias, a obra de Deus não pode parar, a obra tem que continuar. E o profeta ficou velho, estava na hora de aposentar-se. E vocês se lembram quando foi que Deus disse que já tinha escolhido Eliseu? Está aqui no capítulo 19. Quando Elias estava naquela crise existencial, que ele estava ali debaixo daquele sicômoro, esperando a morte, sentou ali e disse: eu vou dormir, não quero acordar mais, eu vou morrer, é melhor morrer do que ser morto pelas mãos de uma mulher que detesta Deus, odeia a Deus, uma inimiga do meu Deus. Eu prefiro que Deus me tire a vida. E não aconteceu. Dali Deus o alimentou e o levou caminhou até aquele monte, e naquele monte ele mais uma vez disse para Deus que não fazia sentido ele continuar, porque tinham matado todo mundo, só ele tinha sobrado. E Deus disse: não terminou ainda a sua obra, o seu ministério. E lá naquele monte, Deus então disse para Elias, lá embaixo tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, diante de Baal. E entre esses 7.000 tem um moço que se chama Eliseu. E você deve descer e ungí-lo para que ele seja o seu substituto, porque está na hora da sua aposentadoria. E o texto que eu li hoje à noite diz que Elias então desceu depressa. Se ele demorou 40 dias para subir o monte, eu acho que ele deve ter descido um dia. Diz que ele desceu depressa, e lá estava um trabalhador rural, arando a terra, preparando a terra, porque tinha chovido, viu, pastor Daniel? Eu estava pensando, por que Eliseu estava arando a terra? Acho que é o água. Elias orou, irmãos, e mandou um recado para cá: viu? Tem 2 anos e meio que não chove nessa terra, mas pode avisar para o rei lá que vai descer água. E desceu água em abundância. E o Eliseu ficou todo feliz com a água, irmão, que agora ele vai arar a terra. Está na hora de semear o trigo. Soja não tinha naquela época. Está na hora de semear o trigo. E estava lá Eliseu trabalhando. E de repente aparece Elias. Não fala nada com Eliseu. Ele tira a sua capa, a velha capa, a capa do profeta, a capa que representava de fato a autoridade da parte de Deus na vida de Elias, o revestimento do poder. Ele pega aquela capa e joga em cima de Eliseu. Eliseu entende que aquele ato tinha um significado. Quando a capa cai, ele olha para Elias e disse: eu posso ir até a minha casa, despedir-me de meu pai e dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e depois então eu venho para te seguir. Elias disse: vai depressa. E Elias disse: você sabe o que eu fiz, não sabe? É interessante, queridos. Você sabe o que eu fiz, não sabe, Eliseu? Eliseu com certeza diz: eu sei o que significa. Ele vai. E aqui, queridos, eu vejo um autêntico chamado de Deus. Sempre foi assim. Eliseu chega para despedir de seu pai, sua mãe, e antes dele ir para tornar-se um aprendiz de profeta, um discípulo de profeta, o texto diz, ele pega os 2 bois, faz um churrasco com eles,
pega o arado, que era de madeira, faz o fogo, assa a carne, chama os amigos, faz uma festa, e então se apresenta diante de Elias e diz: eu estou aqui. Irmãos, não sei quanto tempo passou entre o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis até o capítulo 2 de 2 Reis. Não sei quanto tempo Eliseu foi um estudante de profeta, um aprendiz de profeta. Não sei quanto tempo ele caminhou com Elias, mas o texto que lemos é o que eu quero nesta noite compartilhar um pouco com os irmãos. Quero dizer que hoje à noite, todos nós, quando partirmos daqui, vamos deixar uma herança. Eu não sei se você já parou para pensar que quando você for daqui, você vai ter que deixar alguma coisa. Elias, a única coisa que ele deixou foi uma capa que caiu, porque ele foi de roupa e tudo. Uma capa. Mas esta capa significava que Deus estava dizendo: Elias, a obra continua. Meus amados, hoje à noite algumas pessoas têm um chamado especial. Algumas pessoas são separadas para um ministério específico, para um ministério de tempo integral, para um ministério de serviço de 24 horas ao reino de Deus. Amém. Mas todos nós, que um dia convertemos ao Evangelho, aceitamos a graça salvadora em nossa vida, todos nós temos uma missão nessa terra. Ninguém aqui é salvo só por ser salvo. Todos nós, um dia teremos que comparecer perante o Senhor e nos apresentarmos diante dele. E eu e você, hoje à noite, estamos aqui. E eu quero que o Espírito Santo nessa noite fale muito comigo e contigo. Amém. Porque você não vai ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu já sou um Elias da vida, que já estou caminhando. Depois de mais de 35 anos de ministério de tempo integral, já estou caminhando. Outros estão iniciando. Outros estão começando. Mas irmãos, essa noite eu quero dizer que nem todos aqui têm um chamado como o de Eliseu. Nem todos aqui têm um chamado como o de Elias. Mas todos nós somos chamados para sermos testemunhas vivas de Cristo nessa terra. Todos nós somos chamados, irmãos, e quando sairmos, alguém tem que ficar no nosso lugar. Tem ou não tem? Aí eu pergunto, você nesta noite já influencia alguém? Você nessa noite tem alguém que está sendo influenciado pelo seu testemunho de vida, pela sua conduta cristã, pelo seu ministério? Ele encanta, ele desperta o interesse em alguém? Irmãos, volte os olhos aqui para os versículos 4 a versículo 6, hoje à noite. Porque Eliseu foi essa pessoa que tinha nesse homem que Deus disse para Elias: vai, chega lá
e joga a capa sobre ele, unge ele, para que ele seja seu sucessor. Irmãos, quantas pessoas eu conheço na minha vida que um dia, num sentido simbólico, teve essa capa caindo, mas não perseveraram e perdeu a chance. Entenderam? Eu me encanto com Eliseu. Eliseu é o tipo da pessoa que no dia que a capa caiu em cima dele, ele tomou posse do chamado de Deus. Ele disse: eu vou aprender, eu quero caminhar com esse homem, eu quero ver o que vai acontecer na vida dele, eu quero experimentar diariamente o que significa ter de fato essa unção especial de Deus. E ele foi fiel seguidor de Elias, virtudes que Eliseu tinha e que cada um de nós, não importa o seu chamado, entenda, não importa o seu chamado hoje à noite. Vamos aprender algumas lições com Eliseu. Vamos ver o que diz aqui nos versículos 4 até 6 do capítulo 2. Diz: então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: eu juro pela vida que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas, dos profetas que estavam ali em Jericó, se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais nada sobre isso. Em seguida Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. Irmãos, olha aqui que mistério lindo. Sabe que na vida, muito boa parte das pessoas se desencaminha do propósito de Deus por escutar um amigo. Sabe por que eu estou hoje à noite aqui, queridos? Porque naquela noite de sábado, no culto de JMI, quando Deus, através do missionário Charles Gates, ele falava um português assim que eu dizia para você: foi o missionário nazareno no Brasil que menos conseguiu aprender a falar português, irmãos. Que dificuldade para entender Charles Gates. Mas se o Espírito está falando, não importa se está falando, irmãos, um português tão complicado que não é inglês, não é português, não é nada, é um negócio enrolado, mas o Espírito fala. E naquela noite eu me lembro, irmãos, que ele fez um apelo para que jovens ali que sentissem o chamado de Deus para se entregar a ele para o santo ministério. Naquela noite, vários jovens, eu já era casado, pai de 2 filhos na época, casado já, e naquela noite eu disse: não é um chamado para mim, ele está chamando jovens. Mas irmãos, aquilo ardia no meu coração, eu não fui à frente, mas do meu coração naquela noite, eu me rendi à vontade de Deus. As portas começaram a abrir na minha vida para que eu voltasse aos estudos, me preparasse. Eu tinha parado lá na 4ª série do primeiro grau na época, e eu voltei aos estudos lá pelos 30 e tal anos de idade, pelos 30 anos de idade eu voltei a estudar. Mas irmãos, quando eu falei que eu tinha um chamado para o ministério,
pessoas da igreja me dissuadiram a dizer não. Familiares, eu diria assim para vocês, que eu ouvi muitas vezes sugestão dizendo: você pode servir a Deus aqui dentro da igreja. Porque eu tinha na época que deixar Campinas e ir para Belo Horizonte e ir para Campinas. A única maneira de me preparar para o ministério era ir ao nosso seminário que ficava na cidade de Campinas. Um homem casado, agora pai de 4 filhos, sair de Belo Horizonte, largar tudo lá, família e tudo, ir numa aventura. Muitas vozes, principalmente os meus parentes, mas no meu coração ardia uma certeza: eu não posso desistir. Aqui, irmãos, é uma história interessante, porque Eliseu, de repente os seus colegas também, porque todos eram discípulos de profeta, eles começaram a bater papo com Eliseu. Eliseu, por favor, para de falar, eu já sei, para de falar, você pode tirar a minha atenção, eu tenho que ficar de olho nesse homem, eu não posso tirar o olho do homem. Está entendendo? 2 vezes ele disse para o pessoal: cala a boca, vocês estão me atrapalhando a ouvir, ou prestar atenção, porque educadamente, quando alguém está falando com a gente, você tem que olhar para a cara da pessoa, não tem? Agora imagina 50 pessoas querendo bater papo com Eliseu, e Eliseu dizendo: mas eu tenho que olhar para um homem só. Meu amigo, nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus manda te dizer: se você tem uma convicção no seu coração, haverá na sua trajetória de vida, na sua caminhada de vida, muitas coisas que tentarão roubar a chama, tentarão tirar de você aquilo que é verdadeiro da parte de Deus, tentarão tirar você, separar você, situações as mais variadas na área espiritual, material, familiar, tanta coisa vai acontecer, pessoas vão tentar, situações vão tentar, e muita gente, irmãos, vivem uma vida cristã apagada, pessoas que foram tocados. Quantos eu vejo nos nossos retiros, irmãos, quantos jovens vão à frente naquele momento, naquele clima, se entregam, se consagram, mas de repente sai dali, vem tantas vozes, tantas sugestões, tantas coisas que diariamente tenta tirar os seus olhos daquele que diz um dia para Pedro e João: larga o barco e vem, que eu vou fazer de você pescador de homens. Eliseu, pode, você entendeu o que eu estou dizendo? Eliseu, entendi sim, não mais arar terra, agora eu vou seguir o plano de Deus. Amém. Irmãos, Eliseu me ensina que nessa vida Deus tem um plano. Deus tem um plano. Aqui nós vemos muitos discípulos. Daqui nesse último grupo tinha 50 deles. Por que só um tinha uma convicção como esta? Eliseu, quero que o irmão entenda, ele é o exemplo de alguém que diz assim: olha, eu quero seguir Deus de perto. Eu fico pensando que acho que o pastor Israel estava pensando assim, que aonde Elias tirava o pé, punha o dedo. Em outras palavras, eu quero me sentir tão perto que eu toco em você. Ou talvez lado a lado. Ele disse: eu não posso tirar o olho desse homem. Sabe, queridos, que quando as pessoas vão se distanciando, a chama vai apagando. O que aconteceu com Pedro?
Pedro tinha feito um voto de lealdade a Jesus. Um voto de lealdade. Eu não vou de jeito nenhum negar o meu chamado. Mas é interessante, irmãos, que ali, quando Pedro viu tudo acontecendo, a prisão de Jesus, o que diz o texto? Que Pedro começou a se distanciar, e a Bíblia diz que ele, sendo chamado, começou a seguir Jesus de longe. É interessante que quando se distancia, o amor esfria, o compromisso esfria. E daí, para fazer a tragédia que Pedro fez, não é nada difícil. Pedro acabou negando o seu mestre. É lógico que Jesus o renovou. Mas, irmãos, aprenda com Eliseu hoje à noite. Aprenda com Eliseu. Eliseu, ele, no seu coração, sabia o que Deus tinha para ele. Ele já tinha uma revelação clara que o profeta velho estava pronto para ser removido. E no seu coração ele sabia: Deus me chamou para ser o sucessor. E é interessante, irmãos, que a sucessão não era automática. Tinha que ter da parte de Eliseu esse zelo. Elias disse: você sabe, não é? E ele sabia: eu tenho que ver tudo acontecendo, eu tenho que presenciar tudo. Irmãos, Eliseu é o tipo do homem que era um imitador. Eliseu era o tipo do profeta que ele buscou como modelo para ele, o modelo de Elias. Quando Elias pergunta: o que você quer? Você tem a oportunidade de pedir, já que você é insistente, você não desiste mesmo, você não larga do meu pé, homem. O que você quer? Pede enquanto há tempo de pedir. E Eliseu, queridos, abre o coração. Ele disse: eu só quero uma coisa, que esse poder que opera em você caia em dobro sobre a minha vida. Que o poder que eu vejo em você, esse poder que ressuscita mortos, esse poder que faz milagres, esse poder de um homem que ora e Deus responde a sua oração, essa unção de Deus, esse homem tão ungido, tão separado, esse homem que tem uma sabedoria incrível, eu quero que esta sabedoria, que essa unção, que esse poder caia sobre mim em dobro. Irmãos, quando eu leio a Bíblia e eu vejo Jesus dizendo para seus discípulos que, como Elias, o seu tempo também estava terminando, enquanto Jesus esteve aqui, irmãos, aqueles discípulos não precisavam de nada. Eles viam diariamente prodígios e sinais acontecendo. Eles caminharam com Jesus 3 anos e meio na escola
do apostolado, diariamente eles aprendiam lições incríveis com Jesus. Eles viam como Jesus abraçava pessoas, amava pessoas, o quanto Jesus ensinava o que significa ser servo, ajoelhar nos pés de homens como Judas, pecador, e lavar os pés. Jesus fez tanta coisa, ensinou para aqueles 12 homens, e eles viram tudo. E sabe o que Jesus disse para eles agora? Vocês vão poder fazer mais do que eu faço. Jesus disse: está vendo os milagres acontecendo? Pois eu quero dizer que quando descer o poder do Altíssimo sobre vocês, quando o Espírito Santo lhes encher, vocês farão não só as obras que eu estou fazendo, mas farão obras maiores ainda. Aqui, irmãos, eu vejo Eliseu dizendo: eu quero mais. Eu não quero apenas a porção que está sobre você, mas eu quero dobrado. Jesus prometeu que os seus discípulos fariam muito mais do que ele. Meus amados, você tem que ter modelos para ser imitado. Tem que ter modelo para ser imitado. Eu quero dizer para você hoje à noite: você tem que ser um modelo a ser imitado. Você tem que influenciar pessoas, que as pessoas olham para você e desejem ser bênção como você é, e se possível que Deus use mais ainda você do que usa. Não, isso não significa orgulho religioso, não significa, irmãos, que há uma diferença entre cobiça e entrega. Quando Eliseu pede isso, Elias disse: dura coisa você pediu. O que Elias estava dizendo para Eliseu: Eliseu, você vai sofrer, mas é um sofrimento que traz muito gozo e muita alegria. Amém. Irmãos, nós nessa noite temos que entender que há uma diferença entre um homem cheio do Espírito, um homem espiritual, desejando ser usado por Deus, e um homem cobiçando posição, cobiçando cargo, está entendendo? Não, porque, irmãos, incrível que os discípulos, 50 discípulos de profeta, quando viram o que aconteceu com Eliseu, o que eles reconheceram? O poder de Elias está sobre ele. Eles chegaram ao ponto, irmãos, não de adorar Eliseu, mas de prostrar-se com o rosto no chão e adorar a Deus, reconhecendo: se Deus usou Elias, Ele está na vida desse homem. Irmãos, quando há evidência da glória e do poder de Deus, há adoração, amém? Há reconhecimento. Quando há unção da parte divina, há reconhecimento. Eu fico maravilhado, porque aqui não vemos aqueles homens: porque ele, porque não eu, e porque ele, porque só ele, porque agora a capa caiu, o rio, o Jordão que abriu para eles passar, agora abriu para Eliseu voltar, o Deus de Elias está sobre ele. Por que não nós? Porque não tinha chegado a vez deles, irmão. Depois de Eliseu, quem sabe um daqueles ali a capa caiu. A obra continuou. Deus continuou chamando profetas. Sempre haverá, irmãos, oportunidade de servir para quem é dedicado, consagrado e aberto, e todo dia diz assim: Senhor, eis-me aqui. Não é verdade? Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que na igreja do Nazareno, onde eu estou desde a minha conversão, muito cedo na minha vida eu aprendi algo, que um mover de Deus, num culto, onde um velho pastor que o Senhor levou há um ano e pouco atrás para a glória, Felício de Mário,
Eu amava ouvir aquele homem. E num daqueles cultos de consagração, na igreja em Caiçara, onde me converti, naquela noite eu fiz um propósito: Senhor, eu nunca quero almejar posição e cargo na igreja do Senhor, mas nunca quero dizer não à voz do Senhor, se eu tiver certeza que é o Senhor que me chamar. Irmãos, eu nunca fiquei sem fazer nada. Em toda a minha história de cristão, eu nunca fiquei sem fazer nada, porque todos os dias eu tenho a mesma disposição de dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque, irmãos, quem busca cargo nunca é digno do cargo, a não ser no mundo da política aí, no mundo, mas eu estou dizendo o reino de Deus. Eu não busco. Quando aquela mãe foi lá pedir para Jesus cargo, Jesus deu uma bronca naquela mãe. Por quê? Ah, Senhor, quando o Senhor montar o reino, por favor, dê um cargo importante. Meus 2 filhos, né? Coloca um como ministro da justiça, quem sabe o outro como, não é, um da sua direita, outro à sua esquerda. Dá uma posição de destaque para os meus filhos, porque afinal são seus apóstolos. Jesus disse: ó mulher, você não sabe o que está falando. O reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. O reino de Deus, o Espírito é livre. Ele age onde Ele quer, Ele age como quer, Ele separa uns para determinadas funções. Mas, irmãos, Ele sempre está nesta noite a mesma coisa, dizendo: eu estou à procura. Amém. Meus olhos percorrem toda a terra. Faço um desafio a você hoje à noite. Se você é um filho de Deus mesmo, que verdadeiramente crê no Senhor, nesta noite diga sempre: Senhor, eu quero sempre estar pronto para o que tiver para mim. Amém. Para o que tiver para mim. Irmãos, não há lugar para nenhum cristão inútil. O reino de Deus não tem lugar para inúteis, tem lugar para servos, prontos a dizer: eis-me aqui. Amém, queridos? Amém. Eu aprendo isto com Eliseu. Eliseu, irmãos, buscou imitar. Ele buscou um modelo de pessoa que ele gostaria para a sua vida. Nós podemos, irmãos, entender de fato que o discípulo tem que ser parecido com o seu mestre. É interessante que os milagres que aconteceram com Elias, irmãos, a maioria deles aconteceu com Eliseu. É lógico que ele fez milagre que Elias não fez, mas a boa parte. O primeiro deles foi abrir o mesmo rio que ele abriu com a capa. Agora ele abre e ele volta. Eliseu viu mortos sendo ressuscitados. Eliseu viu milagres acontecendo durante a sua história de ministério, como ele tinha visto acontecer no ministério de Elias. Que ousadia desse homem dizer: eu quero, e quero mais. Eu quero mais. Imitar a Cristo, irmãos, é para mim e para você hoje à noite o desafio que Deus tem. Deus nessa noite não é diferente, sabia? Quer dizer para você que eu não posso transferir poder para você. Eu não posso. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou ficar no ministério. Eu não sei quanto tempo o pastor vai ficar. Eu não sei quanto tempo esse lindo casal aqui vai ficar.
Mas nós vamos partir, não vamos? Sim. Vamos partir, não vamos? Sim. E alguém vai olhar para nós e dizendo: eu quero ser parecido. Eu quero a mesma unção. Eu quero o mesmo poder sobre a minha vida. Eu quero esse mesmo revestimento sobre a minha vida. Amém, meus amados irmãos? Amém. Quando Eliseu tomou posse daquela capa que caiu, eu não sei se caiu no chão ou caiu em cima dele. Da primeira vez Elias jogou nele. Agora, irmãos, Elias vai e a capa sai voando. Chega um carro de fogo com cavalos de fogo e labareda, e um homem e um redemoinho sobe, a ventania do redemoinho e a capa voa. Aqui diz que caiu, na minha Bíblia não diz que caiu em cima de Eliseu. Algumas pessoas dizem, pastor, e eu acho que caiu em cima dele. Eu não sei, irmãos, só sei que caiu. Significava, irmãos, que Deus estava dizendo a Eliseu: você é sucessor. Continua. Eliseu toma posse da capa. E, irmãos, quando eu fico assim maravilhado lendo o capítulo 2 de Atos, quando Jesus, irmãos, foi parecido, foi diferente, né? Porque de Elias foi uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, um redemoinho. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus reúne pela última vez com seus discípulos, e ali ele diz assim: olha, vá para Jerusalém e fiquem esperando o poder que há de descer sobre vocês, o mesmo poder que desceu sobre Elias. E de repente, irmãos, eu fico me imaginando, tem até um quadro lindo que os pintores pintam, né? Que aparece aquela multidão de discípulos, talvez aqueles 500 que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, aqueles irmãos assim olhando para cima, e do mesmo jeito de Elias, Jesus vai sendo elevado aos céus. E de repente aparece um enviado do céu, um anjo, e diz assim: varões, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele está indo, ele há de voltar. E eles vão para Jerusalém, entenderam? E eles se reúnem. E Atos 2 disse: de repente. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, e de repente línguas repartidas como de fogo veio e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora, irmãos, Jesus se multiplica, não é mais Jesus fazendo milagres, não é mais Jesus curando enfermos. Agora, irmãos, é um número maravilhoso de irmãos que sai de dentro daquele cenáculo, e os milagres começam acontecendo, vidas começam a converter-se ao Evangelho, paralíticos sendo curado. Pedro diz para o homem paralítico: eu não tenho dinheiro para te dar, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Do mesmo jeito que Jesus curava, Pedro curava, maravilhas aconteciam, irmãos, porque Jesus foi, mas o Espírito que estava sobre ele está sobre a igreja hoje. Amém? Ele continua sendo o mesmo, e eu quero dizer para você hoje à noite: Ele quer que você experimente ser usado por Ele, se deixar usar por Ele. Diga para Deus: o Senhor, Tu és aquele que verdadeiramente chama, instrui e dirige os passos. Eis-me aqui, mostra-me, não me deixe desviar os olhos ou os ouvidos, jamais negar a chama. Se ela aconteceu, nada pode roubar de você. Seja um Eliseu da vida. Amém. Seja um Eliseu que diz: eu não vou tirar os olhos. Se eu desviar por um momento, o Senhor vai e eu não vejo.
Mas eu quero estar atento. Deus continua. A obra é dele. O reino é dele. O poder é dele. E nesta noite, todos que estão aqui neste santuário são os Eliseus de hoje. Todos nós somos. Porque eu quero que você, nesta noite, saiba que Eliseu não ficou. Eliseu formou discípulos. Eliseu tinha depois, agora, seguidores. Aqueles 50, ali diz que eles reconheceram que o poder de Elias estava sobre ele. E dali para frente eles passaram a ser de fato discípulos de profeta. E agora o mestre era Eliseu. Amém. Que você possa estar influenciando pessoas. Amém, amado? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Segundo um estudioso de cronologia, diz que para Eliseu ocupar a função de Elias, entre aquele dia do chamado até o dia do arrebatamento de Elias, foram 7 anos. Esse número 7 na Bíblia, ele é bem interessante. E foram 7 anos de convivência, de aprendizado. E agora, quando ele tem a revelação que o mestre estava aposentando, ele esperou o seu momento. Tem algo a falar, filha? Vem? Tá bom. Amém. Nós vamos estar orando pela igreja, orando pela sua vida. Feche aí seus olhos. Quero que você nessa noite, talvez por algum momento você acha, ou tem achado, tem ficado convencido que você não serve para nada, que você não tem utilidade nenhuma. Eu quero dizer para você hoje à noite: você é discípulo. Amém. E não tem discípulo inútil, a não ser que você ainda não entregou seu coração para Deus, ainda não reconheceu o senhorio de Cristo na sua vida. Ninguém é inútil. Eu quero dizer para você hoje à noite: você está aqui e Deus quer 2 coisas de você: que você procure imitar alguém que seja exemplo, que você procure ser um aprendiz. E eu quero dizer para você que vai ter pessoas lendo em você. Se você for um aprendiz, você acaba sendo um mestre também. Porque nós, irmãos, nesse sentido fazemos transferência, concorda? A palavra de Deus diz que aquilo que de graça eu recebo, eu devo dar de graça também. Nós somos influenciadores, ou negativamente ou positivamente, nós estamos diariamente influenciando. E nessa noite Deus quer que você mais uma vez consagre a Deus. Amém. Consagre. Tente imaginar aquela cena de Eliseu ali, sol, quem sabe mais de 45 graus naquele Oriente, em pleno sol do meio-dia. De repente chega alguém e atira-lhe uma capa. Meu amado,
Fique sempre atento à voz do Espírito. Pode ser que de repente, quando você menos espera, se você está na presença do Senhor, chegará a sua vez. Chegará seu momento. Chegará o seu momento. Eliseu, eu acredito, queridos, que era um homem cheio de temor de Deus. Ele era um daqueles que o profeta teve que ouvir da boca de Deus, dizendo: lá embaixo tem 7.000 que não se prostraram diante de mim. Eliseu é um deles. E diante de não se prostraram diante de Baal. Deus estava dizendo: entre esses 7.000 tem um que me honra. E nessa noite Ele continua sendo soberano, continua sendo o mesmo Deus que age. Ele continua separando homens e mulheres. Na igreja Ele precisa de servos e servas que se disponham, se entregam. Ele está precisando de modelos a serem seguidos. Amado e maravilhoso Deus, oro nessa noite pela sua igreja aqui presente. Oro, ó Deus, pela minha vida. Oro por cada um de nós aqui, porque diante do Senhor hoje à noite, Senhor, nós estamos aqui porque acreditamos que o Deus de Elias está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Senhor da igreja, que continua chamando uns para profetas, para mestres, para pastores, para evangelistas, chamando, ó Deus, homens e mulheres, separando para os mais variados ministérios do corpo de Cristo. Ó Espírito Santo, nessa noite, Tu és livre. Tu és livre. Tu és livre. Tu és livre. Glorifica Teu nome no seio da igreja. Glorifica Teu nome no seio da sua igreja. Continua movendo, Senhor, os corações. Movendo os corações. Mesmo poder. Mesmo poder. Vem nessa noite, Espírito Santo, vem. Meus amados irmãos, antes de dar a bênção final, quem sabe nessa noite essa palavra tem chegado ao seu coração e você, o Espírito Santo, ele é muito pessoal. O Espírito Santo, ele fala de uma maneira tão pessoal, individual. Pode ser que nessa noite tenha alguém aqui que nunca experimentou de uma maneira tão pessoal, convicta, o chamado de Deus. E queira nessa noite dar um passo aqui à frente e dizer: Senhor, assim como Eliseu deixou ali, ele foi e depois se apresentou para te seguir. Se nessa noite há alguém aqui, há irmãos aqui que queiram, quem sabe na sua caminhada você estava dando ouvidos a tantas coisas, estava meio apagando o chamado. Nessa noite o Senhor mais uma vez te chama: filho meu, meu plano não muda. Meu plano não muda. O chamado é meu, não é de homens. Ele que separa. Ele separa. Alguém que quer nessa noite dar um passo aqui à frente em nome de Jesus, para a gente orar junto.
hoje à noite temos um chamado. Ninguém aqui, Senhor, foi chamado para ser um servo inútil. Nós queremos continuar todos os dias ouvindo a Tua voz. Todos os dias. Nós queremos, Senhor, agora sair deste santuário. Mas queremos, ó Deus, estar sempre ao dispor de Deus, para que Tu nos uses, para que a Sua vontade se faça e não a nossa vontade. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que as consolações do Santo